Antonin Artaud, nunca como nesse momento, quando é a própria vida que se vai, se falou tanto em civilização e cultura. Há um estranho discurso generalizado da vida que está na base do fascismo neoliberal e da desmoralização do ser. O mundo tem fome e não se preocupa com a cultura. E é de modo superficial que se pretende dirigir para a cultura pensamentos apenas voltados para a fome. O mais urgente não é defender uma cultura cuja existência nunca salvou qualquer ser humano de ter fome ou da preocupação de viver melhor, mas extrair do que se chama cultura ideias cuja força viva seja idêntica da fome. É preciso viver e acreditar no que nos faz viver, naquilo que sai do interior misterioso de nós. Vivemos uma época de conturbações provocadas por uma ruptura política, social e de valores. Não nos faltam sistemas de pensamento com suas contradições que caracterizam essa velha cultura e a nossa sociedade conservadora, elitista, burguesa. Não nos faltam sistemas de pensamento. O mais importante é começar uma nova ideia de cultura que se transforma em nós como um novo órgão, uma espécie de segundo espírito. A civilidade é a cultura aplicada que rege nossas ações mais sutis. Julga-se um civilizado pela maneira como ele age, e ele pensa tal como age. Mas nossa sociedade acredita que um civilizado culto é uma pessoa informada por sistemas. Pensa em sistemas, signos, formas, representações. Mas esses não passam de monstros que se desenvolveram até o absurdo de extrair pensamento dos atos, em vez de verificar os atos com os pensamentos numa reflexão profunda. A partir daí, tudo se torna superficial. E é na superficialidade humana que encontramos toda essa mediocridade, toda essa hipocrisia que infectam e estagam as ideias que deveriam nos reger em direção ao divino. Não esse divino sobrenatural, chamado divino, inventado e comercializado pelo homem como garantia de atingir um céu, porque esse acabou por corromper o divino em nós. É preciso ver em vez de crer, ser em vez de ter. Todas as nossas ideias sobre o que é a vida devem ser retornadas para onde nada mais adere à vida. É necessário romper com todos os conceitos e preconceitos sobre o que é a vida para que a própria vida se faça. Precisamos de uma nova ideia de cultura que se transforme em nós e que todos nós tenhamos um vislumbre do nosso verdadeiro ser. Nu. Completamente nu. Para isso, temos que começar uma nova ideia de cultura, que seja, antes de tudo, um protesto. Eu, Antonin Artaud, protesto contra o estreitamento insensato dessa cultura que é posta no panteão e que resulta na idolatria da cultura. As
Assim como as falsas religiões idolatram e colocam seus deuses em panteões. Eu, Antonin Artaud, protesto contra essa ideia separada que se faz da cultura e da arte, como se a verdadeira cultura não fosse um modo refinado de compreender e exercer a vida. Eu, Antonin Artaud, protesto contra essa arte que serve somente para enaltecer o artista, levando nossa sociedade aos mais baixos modos de refletir-se. Eu, Antonin Artaud, protesto contra toda existência medíocre que se apodera da cultura e da arte em benefício próprio. Eu, Antonin Artaud, protesto contra a manipulação do pensamento através da cultura e da arte, pois temos o direito de desenvolver nosso senso crítico até um ponto mais refinado, numa inteligência superior. Pode-se queimar a biblioteca da Alexandria. Acima e além dos papiros existem forças. A faculdade de reencontrá-la não será tirada por um tempo, mas não suprimirá a energia dela. E é bom que algumas facilidades exageradas, algumas formas caiam no esquecimento. Assim, a cultura sem espaço nem tempo ressurgirá com maior energia. E é justo que de tempos em tempos se produza um cataclisma que nos incite a retornar à natureza, a reencontrar a vida. Precisamos de um novo sentido da vida, renovada pelo teatro, onde o ser humano, impavidamente, torna-se senhor daquilo que ainda não é e que o faça renascer. Quando pronuncio a palavra vida, devemos entender que não se trata da vida vista pelo exterior dos fatos, mas dessa espécie de centro frágil, turbulento, em que as formas não alcançam. Nosso teatro vive sob a ditadura das palavras, dos conceitos, das formas ocas, esvaziadas de sentido, movidas pela vaidade, pelo aspecto das aparências, por uma linguagem de signos, mímicas e pantomimas, de virtuoses, esses gestos no ar, essas entonações sólidas, todos esses elementos que constituem para o mundo a região baixa do teatro. Esse teatro que submete ao texto e encenação tudo que é especificamente teatral. É um teatro de idiotas, de loucos, meceeiros, antipoetas e positivistas. Nesse teatro, a única coisa que interessa na vida é saber se vamos trepar direito, se seremos famosos, se faremos a guerra ou se seremos insuficientemente capazes de fazermos a paz. Como lidamos com as nossas pequenas angústias morais, nossa mediocridade, nossa ganância de poder, nossos complexos que acabarão por nos sufocar. E é raro que o debate se eleve num plano social e político e faça uma reflexão se esse sistema neoliberal fascista posto não é iníquo. Esse teatro não tem nem a capacidade de questionar de forma ardorosa e eficaz nossa sociedade e nosso tempo. E quando tenta fazer, faz de maneira banal, superficial. Todos esses elementos que infectam o ser humano, inverossímil, falso, mentiroso, hipócrita. Esse ser provisório, interino, somente carcaça, me repugna no mais alto grau. Assim como esse teatro, tido como contemporâneo. Tão humano quanto é antipoético.
e com raras exceções, raríssimas, me parece ter o fedor do pus e da decadência em que estamos mergulhados. Tudo isso não passa de convenções. Aprendemos a dar nome aos objetos e passamos a acreditar que os objetos são seus nomes. Assim como damos nomes e títulos às pessoas, e ela se confunde com seus nomes e títulos. Esse teatro, apresentado como um mundo gelado, com artistas com gestos que não servem para nada, com uma música que é uma enumeração cifrada, com uma iluminação que são lampejos luminosos, um cenário caquético, inútil, uma multimídia que aparece para nos mostrar o quanto o artista é incapaz de nos fazer sonhar. Com essas piadas preconceituosas e pronta, que só faz rir a quem a diz. E junto com tudo isso, um borboletear de homens vestidos de preto que disputam em torno do braseiro o ferro incandescente para marcar sua pose e vaidade. Esses agem como se a máquina teatral estivesse reduzida apenas para servi-los, e não ao ato. Essa atmosfera fede para as narinas de pessoas de bom gosto. O teatro perdeu as suas consequências quando deles extraíram todas as consequências da poética. Recuperar esse modo poético e ativo de considerar a expressão em cena nos levará a reencontrar a sua acepção humana, religiosa e mística, cujo nosso teatro perdeu completamente. E basta alguém dizer a palavra religioso e místico para ser confundido com um padre, um pastor, um espírita ou um bonzo de um templo budista que serve no máximo para girar as matracas das preces e nos mostrar a nossa incapacidade de extrair de uma palavra todas as suas consequências e do nosso profunda ignorância do espírito de síntese e analogia. A enfermidade espiritual do Ocidente, que é o único lugar que se confunde arte com esteticismo, está em pensar que existe uma pintura que serve somente para pintar, uma dança que é apenas formal, como se desejássemos cortar a forma da arte, romper seus vínculos com as atitudes místicas que podem adquirir ao se confrontarem com o absoluto. A verdade é intraduzível. A mente se desespera diante do inarrável. Está face a face com o vazio. Rompe com toda a estrutura erguida sobre a fundação do ilusório. E uma vez, dado-se conta do que é, não há salvação. Somos lançados ao vazio real da existência. O vazio de pensamentos. O silêncio. Todo sentimento forte provoca em nós a sensação do vazio. O silêncio. A linguagem que impede esse vazio impede também que a poesia se manifeste. A verdadeira beleza nunca nos impressiona diretamente. E um pôr do sol só é belo por tudo aquilo que nos faz perder. É preciso parar com essa ideia de obras-primas reservadas apenas para uma classe
assim chamada elite, que a massa não compreenda. E admitir que não existe para o espírito uma zona reservada apenas para uma classe. As obras-primas do passado são boas para o passado e não para nós. Temos o direito de dizer o que foi, o que não foi dito, de um modo que seja nosso, imediato, que corresponda aos nossos modos e que todo mundo compreenda. É idiotice querer censurar a massa por não ter o senso do sublime. Esse sublime que não passa de manifestações formais e mortas. A massa de hoje, como antigamente, é ávida de conhecimentos. Ela pede apenas para tomar consciência das leis aos quais a vida se manifesta. Deixemos aos peões, aos trabalhadores, aos operários, a crítica de textos e formas. Reconhecemos que o que foi dito não está para dizer, que uma expressão não vale duas vezes, não vive duas vezes, que uma palavra pronunciada morre e só funciona no momento em que é pronunciada, e que uma forma usada não serve mais, mas convida para que se busque outra forma, e que no teatro é o único lugar no mundo em que um gesto não se faz duas vezes. É inútil querer censurar o mau gosto do público, que se deleita com insanidades, enquanto não mostrá-los o espetáculo verdadeiro. Quem toma o falso pelo verdadeiro, tem o senso do verdadeiro e sempre reage quando é colocado à sua frente. Ofereça à massa das ruas uma oportunidade para mostrar sua dignidade humana, que ela nos mostrará. Se a massa se acostumou de vir ao teatro, é porque nós, artistas, transformamos o teatro numa arte inferior, uma espécie de distração vulgar, um exutório para os nossos mais baixos instintos. E foi, portanto, nos dizer que isso era teatro, ou seja, mentira, hipocrisia, nos habituamos com o que há de mais medíocre, insignificante na nossa sociedade. Rebaixaram, duvidaram da nossa capacidade de pensar e sentir o mundo e o humano. Reduzir o desconhecido ao conhecido, ao comum, ao cotidiano, causando um desperdício assustador de energia que me parece ter chegado no último grau. Empenhar em fazer viver em cena seres plausíveis, com o espetáculo de um lado e o público do outro. Mostraram à massa apenas o espelho daquilo que querem que ela seja, negando-lhe a experiência suprema da inteligência humana, transformando-a em massa de manobra e mão de obra barata. O ser humano não vive só de pão e circo, tem sede de conhecimento, transformação e transcendência. Agora vemos muito bem que o que nos mantinha vivos já não se mantém mais. Estamos todos doentes, loucos, desesperados. Eu, Antonin Artaud, nos convido a reagir a essa arte desligada, poesia, encantamento, que só serve para encantar o lazer, a imbecilidade, a burrice dessa sociedade conservadora burguesa que demonstra claramente a nossa castração. Eu nos pergunto, o que queremos? Queremos continuar a nos comportar feito snobs, a nos locomover em massa para ver este ou aquele cantor, este ou aquele espetáculo admirável, mas que não ultrapassa o domínio da arte, esta ou aquela exposição de cavalete, de pinturas que aparece aqui e ali com formas impressionantes, mas casuais, sem a consciência verídica das forças que podem acionar Van Gogh. Van Gogh, o suicidado de uma sociedade medíocre. Van Gogh. Quantos ainda serão exterminados
Pedes por esse pensamento alienado burguês que transforma tudo e todos nós em objetos de compra e venda para gerar poder financeiro a apenas alguns poucos e que insiste de tempos em tempos em permanecer-se renovado através de golpes terríveis contra a liberdade. É preciso parar com esse empirismo, esse acaso, esse individualismo egoísta, medíocre, esse anarquismo de vaidades. Basta! 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 Basta de poemas que servem muito mais a quem os faz do que a quem os lê. Basta! Basta! Basta de uma vez por todas de arte fechada, conceitual, egoísta, pessoal. Basta! Precisamos urgentemente de uma anarquia de ordem espiritual, de transcendência. Não sou dos que acredita que a civilização deva mudar para que o teatro mude, mas creio, o teatro usado no sentido superior, ele tem o poder de influir sobre a formação e os aspectos das pessoas. A aproximação em cena entre duas manifestações passionais, dois núcleos vivos, dois magnetismos nervosos, é algo de tão integral, tão poderoso, tão determinante, quanto como na vida, quando há aproximação entre duas epidermes, um estupro sem amanhã. Vivemos com essa mania de rebaixar a tudo que pertence a todos nós. É por isso que eu proponho o teatro da crueldade. Crueldade? Quando eu pronunciei essa palavra, foi entendida por todos como sendo sangue. Mas teatro da crueldade quer dizer teatro difícil. Difícil e cruel, antes de tudo, para mim mesmo. Não se trata dessa crueldade que podemos exercer uns contra os outros, despedaçando nossos corpos, serrando nossas anatomias. Mas uma crueldade muito mais terrível e necessária, que é contra todas as coisas, que são contra todos nós. Não somos livres. O céu pode desabar sobre nossas cabeças e o teatro é feito para nos mostrar isso.
ou recuperamos, através dos meios atuais e modernos, a ideia superior de poesia contada pelos grandes trágicos da antiguidade, mais uma vez capazes de suportar a ideia religiosa do teatro, sem contemplação, sem sonhos esparsos, de chegar a uma tomada de consciência das forças que tudo dirigem e que traz consigo sua energia, capaz de encontrar em nós essa energia que nos eleva, nos transcenda. Ou então devemos parar imediatamente com tudo e reconhecer que só servimos mesmo para a obediência servil, as guerras, a fome e as epidemias. Ou trazemos de volta todas as artes a um ponto central, fazendo uma analogia entre um gesto feito na pintura ou no teatro e um gesto feito pelo desastre da lavra de um vulcão. Ou então devemos parar de escrever, de vociferar e de fazer seja lá o que for. Eu, Antonin Artaud, proponho que a gente recuse o empirismo das imagens que o inconsciente carrega ao acaso e que lançamos ao acaso, chamando-as de imagem poética, portanto hermética, como se essas poesia que a imagem surtisse não fosse provocar nos nossos nervos e nossos sentidos, causando danos importantíssimos para a formação humana. Eu, Antonin Artaud, proponho a renúncia ao empirismo das imagens que o inconsciente carrega ao acaso e que lançamos ao acaso, chamando de imagens poéticas, portanto herméticas. Como se essa espécie de transe que a poesia suscita não repercutisse em todos os nossos nervos, nossos sentidos, causando danos irreversíveis à formação humana. Proponho, através do teatro, do conhecimento físico das imagens e dos meios de provocar estados alterados de consciência. Assim como a medicina chinesa, que conhece em toda a extensão da anatomia humana os pontos que devem ser tocados e que regem nossas ações mais sutis. Para quem se esqueceu do poder comunicativo e do mimetismo mágico de um gesto, o teatro pode ensinar. Porque um gesto traz consigo sua força. E porque há no teatro seres humanos capazes de realizar a força do gesto feito. Fazer arte não é privar um gesto de sua repercussão no organismo. Quando um gesto é feito com a força necessária, ele convida o organismo e, através do organismo, toda a individualidade para tomar atitude conforme o gesto feito. O teatro é o único lugar que nos resta para atingirmos diretamente a consciência. Nesses momentos de neurose, de fascismo, de estado de exceção como esse que estamos vivendo, com essa arte vulgarizada. É através do teatro que podemos contra-atacar, através dos meios físicos nos quais a inconsciência não resistirá. Precisamos de um teatro que, abandonando a psicologia, narre o extraordinário, coloque em cena conflitos naturais, forças naturais e sutis, e que se apresente, antes de mais nada, como uma excepcional força de derivação. Assim como a dança dos derviches e de certos povos, e as músicas de certos povos, que nos eleva, nos transcenda. O longo hábito dos espetáculos de distração nos fez esquecer a ideia superior de teatro. Isso abalou todas as nossas representações. Insuflou-nos o magnetismo ardente das imagens e acabou agindo sobre nós, destruindo nossa inteligência, nossa alma, adormecendo os nossos sentidos.
que há no que se chama poesia, forças vivas, e que a imagem de um crime apresentado na condição adequada de um teatro funciona para o espírito como algo infinitamente mais terrível que o próprio crime cometido. Quero fazer do teatro uma realidade que se possa acreditar e que contenha para o coração e para os sentidos essa espécie de picada concreta que comporta toda observação verdadeira. Assim, como os sonhos agem sobre nós e a realidade age sobre os sonhos, penso que podemos utilizar as imagens do poema como um sonho, que será lançada com a força necessária, e o público do teatro acreditará nos sonhos do teatro sob a condição de que eles os considerem de fato como um sonho, não como uma realidade, um decalque da realidade. Um teatro que nos liberte, nos transcenda, mas que só reconhecemos enquanto marcados pela crueldade. Daí o apelo à crueldade, mas no plano vasto e com toda a potência vital que nos coloca diante de todas as nossas possibilidades. Todas essas ideias da criação, do caos, do devir, que são todas de ordem cósmicas, transcendentes, nos oferece um certo domínio do qual o nosso teatro perdeu completamente. Ela pode nos dar uma equação apaixonante entre o ser humano, a sociedade, a natureza e os objetos, transcendendo. E toda essa magia, essa poesia, de nada serviriam se não colocássemos o espírito fisicamente no caminho de alguma coisa. O verdadeiro teatro só pode nos dar o sentido de uma criação no qual possuímos apenas uma face e cuja sua completude encontra-se em outros planos. E pouco importa se esses outros planos serão conquistados pelo espírito, pela inteligência, isso não importa, não faz sentido, é diminuí-lo. O que importa é que através de meios seguros, a sensibilidade seja colocada num estado de percepção mais profundo, mais refinado. Vazio, o silêncio. É esse o objetivo das magias e dos ritos, do qual o teatro é apenas um reflexo. Não se trata de aborrecer o público com ideias cósmicas transcendentes. O fato de existirem chaves profundas da ação e do pensamento para poder criar toda a cena não diz respeito ao público que não se interessa por isso. Mas, de todo modo, é importante que essa chave exista. E isso diz respeito a nós, artistas. É preciso fazer o espaço vazio falar, alimentá-lo, mobiliá-lo, como minas introduzidas numa muralha de rochas planas, que de repente façam nascer géiseres e ramos de flores. Sem um elemento de crueldade na base de todo o espetáculo, teatro não é possível.
nesses momentos de degeneração como esse que estamos vivendo. É pela pele que faremos a metafísica entrar nos espíritos. Vivemos uma época provavelmente única na história do mundo, em que o mundo passado pela peneira vê desmoronar seus valores. Isso no plano humano, social, político, moral e religioso. Abriu-se um monstruoso desencadear de apetites, uma liberação dos mais baixos instintos, um retrocesso a uma barbárie. E o mais interessante nos acontecimentos atuais não são nem os acontecimentos em si, mas esse estado de ebulição moral em que não param de nos mergulhar, esse estado de tensão, de ódio, esse estado de caos que não param de nos fazer cair. Vivemos uma crise de ideologia, legitimada por uma mídia global que ganha corações e mentes através da manipulação e da alienação, em que a vida humana é transformada num entediante espetáculo de terror, mentiras, hipocrisias, bizarrices, querem nos emburrecer. Podemos sim repreender o teatro, tal como é praticado por uma total falta de compromisso ético, estético, político, humano, espiritual. O teatro deve se igualar à vida, não ao aspecto individual da vida, onde triunfam personalidades, celebridades, mas essa espécie de vida liberada, em que se varre a individualidade humana, em que o ser humano nada mais é do que um reflexo. Transcender. 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 É esse o objetivo do teatro. Nos elevar, nos colocar num profundo estado de observação de si, onde todos nós possamos nos reconhecer como sendo um só, uma irmandade, uma comunidade, todo mundo de mão dada com todo mundo. Confesso, não confesso, não importa. Um estado poético de transcendência. É isso que buscamos através dos crimes, das drogas, do sexo, do poder, da insurreição. E do amor. Quero experimentar um feminino terrível. O grito da revolta pisoteada, da angústia armada em guerra e da reivindicação. E com o buraco de um abismo que se abre, a terra ferida grita, grita. Suas vozes se elevam profundas, como o buraco do abismo. Masculino, feminino, neutro. Para me lançar, eu me esvazio, não de ar, mas da própria potência do ruído. Lanço sobre o meu corpo
o olhar de uma horrível mensuração e forço a entrar em mim. O ventre primeiro. É pelo ventre que o silêncio deve começar. O ator deve tomar consciência do mundo afetivo. O ator é como um atleta do coração. Mas aqui o coração é preponderante. Entre uma inspiração e uma expiração, o vazio se amplia, o silêncio. Estou aqui, agora, pleno de mim mesmo. Eu, Antonin Artaud, vos convido a entrar nessa plenitude